Naturalmente, né, Giovanni, as coisas estão acontecendo por aí, a partir desde a enchente, né? E nós estamos agora na questão toda do processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. E esse processo exige não só o envolvimento da comunidade, mas também do setor público municipal, estadual e federal. O governo federal parece aí que tem um projeto de refinanciamento dos débitos das empresas. Como é que está funcionando isso? Então, Silvio Lopes, na verdade, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela editou uma portaria, né, uma portaria número 1032, que instituiu um programa de parcelamento especial de débitos federais inscritos em dívida ativa da União, chamado Programa SOS Rio Grande do Sul. Né? Quais são as características básicas desse programa? Né? Os débitos federais inscritos em dívida ativa da União até o dia 26 de junho de 2024 pode ser objeto desse parcelamento especial. Né? Esse parcelamento especial pode ser feito em até 120 vezes, 10 anos, né? Exceto com relação às contribuições previdenciárias. Né? Eu explico. Quando houve a reforma da Previdência Social no ano de 2019, se não me falha a memória, foi enxertado na Constituição Federal um dispositivo que previu que débitos previdenciários não podem ser parcelados com prazo superior a 60 vezes. Né? Então, os débitos previdenciários podem entrar nesse programa, sem problemas, só que o prazo para pagamento desses débitos não podem superar a 60 vezes. Né? Então, vamos imaginar que uma empresa esteja passando por dificuldade financeira, pode aderir o SOS Rio Grande, dois parcelamentos, nesse caso, se tiver débitos previdenciários e não previdenciários. Com relação aos débitos previdenciários, 60 vezes o limite de prestações. Com relação aos débitos não previdenciários, então o limite 120. É 120 vezes. Né? Quais são, digamos, as oportunidades mais vantajosas para a empresa? Que esses débitos, eles ficam livres, no caso, tem um desconto com relação a esses débitos de até 100% das multas e dos juros. Né? Então, isso pode reduzir aí entre 35%, em torno de, dependendo da idade do débito, né? Entre 35% e 30%, né? Gira em torno da redução, né? Do valor do montante dos débitos numa média. Né? E também há um escalonamento, né, para o pagamento das prestações, de modo a dar uma aliviada nas finanças da empresa. Então, qual é esse escalonamento? Da primeira até a 12ª prestação, a empresa paga 0,3% do valor da dívida, né, já consolidado com esses descontos. Da 13ª à 24ª, 0,4% do valor da dívida. Da 25ª à 36ª, é 0,5% do valor da dívida. E o restante, o que sobrar, né, então aí vai se dividir para terminar o débito, né, dentro desse tempo do parcelamento. Né? Então, essa questão acerca do escalonamento das parcelas, o prazo para as empresas aderirem a essa modalidade aí para tentar regularizar os débitos vai até o final deste mês, até o final do mês de agosto. Originariamente era até o final de julho, mas houve uma prorrogação, então as empresas que precisam, que têm esses débitos, podem fazer, então, essa negociação até o final de agosto, certo? Mas nós temos uma situação que muitas empresas, elas ainda mantêm débitos no âmbito da Receita Federal e não da Procuradoria. Né? O senhor sabe a tramitação do débito no âmbito federal, como é que funciona? Não. A Receita Federal é o órgão que administra os tributos federais, né? Então, a Receita Federal, ela lança o tributo, ela que institui as declarações todas, né? PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, né? As contribuições previdenciárias, ela que, IPI, enfim. Então, ela que administra esses tributos. Então, na medida em que a empresa fica devendo esses tributos, a Receita Federal tenta cobrar num primeiro momento, que o nome é a cobrança administrativa, certo? Então, fica ali no âmbito da Receita Federal. Depois de um determinado tempo, a Receita Federal, vendo que o contribuinte não adimpliu com esses débitos federais, a Receita Federal encaminha os débitos para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é um órgão constituído dos advogados da União, especialistas em cobrança de créditos tributários. Né?
Então, aí a Procuradoria é o órgão que tem a legitimidade, digamos, para propor a ação judicial executiva, né? Então, esses débitos, se estão no âmbito da Receita Federal, eles não estão sujeitos a esse tipo de parcelamento. Então, o que o contribuinte tem que fazer? Teria que abrir um expediente administrativo, pedindo para a Receita Federal para encaminhar os débitos para a Procuradoria, para antecipar o encaminhamento para a Procuradoria, né? E lá no âmbito da Procuradoria, então, tentar uma medida, né? Uma transação individual, né? Não necessariamente no âmbito do SOS Rio Grande, mas a transação individual, que é da alçada da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, então é possível aí propor formas de negociação que o contribuinte consiga pagar, né? E o nosso escritório tem expertise para esses procedimentos, né? O telefone do nosso escritório está aqui na tela, né? Então, se o empresário tiver com algum problema dessa ordem, pode nos procurar que a gente presta o devido auxílio. E é importante, né, Giovanni, porque tem um prazo para isso, até o final de agosto agora, essas questões todas que envolvem a Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda e tal, são muito complexas. O empresário não tem tempo para isso, embora ele tenha gente que trabalhe para ele na empresa, mas às vezes uma empresa que tem esse expertise, que trabalha exatamente sobre isso, ela pode dar um retorno melhor. Quer dizer, daqui a pouco, na verdade, tu tem que pagar o tributo, sobretudo nessa questão de refinanciamento. Agora, quanto melhor tu tiver, digamos, claro que tu pode tirar o máximo proveito disso, é melhor. Existe, nesses sistemas de negociação com a Procuradoria, existe uma forma de liquidação parcial dos débitos com o uso de prejuízos fiscais, né? Então, as empresas que apuram imposto de renda com base no lucro real, elas entendem o prejuízo, né? Esse prejuízo pode ser abatido em períodos subsequentes, quando a empresa tiver lucro. Claro, então, esse prejuízo não deixa de ser um ativo da empresa, né? O imposto de renda sobre esse prejuízo, porque ali na frente tu consegue liquidar imposto de renda e contribuição social usando o prejuízo. Então, as empresas que têm estoque desses prejuízos podem utilizá-los eventualmente para liquidar outros débitos devidos, né? Então é possível propor para a Procuradoria, né, um programa de parcelamento para que a empresa fique em dia, se regularize fiscalmente com o uso desses prejuízos fiscais também. Perfeito, né? E eu acho que realmente a reconstrução do Estado passa exatamente pelo reconhecimento do governo, né, sobretudo na área da tributação, do prejuízo. E olha, dezenas de empresas não só tiveram prejuízo, mas não voltam mais. Isso está claro, daqui a pouco vamos ter os dados mais oficiais e concretos, mas a grande parte dessas empresas que acabaram tendo esse prejuízo com a enchente não voltam mais. Então, é um prejuízo que ficou eternamente para a empresa. E como que ela vai fazer isso aí? Então, acho que cada caso é um caso e o governo precisa estar muito ciente e sensibilizado a isso. É importante, muito importante que o governo edite uma medida provisória em face da urgência, né, instituindo um refis nos moldes do primeiro refis que surgiu, que foi no ano de 2000, ainda pelo Fernando Henrique Cardoso, que é um refis que possibilita que as empresas paguem ou amortizem os seus débitos, tendo por base um percentual do faturamento. Claro, né? Então, 1% do faturamento, a empresa paga 1% do faturamento e vai amortizando os seus débitos, né? Nós temos exemplos de entidades que nos últimos tempos foram muito prejudicadas. Primeiro pela pandemia e agora aqui no Rio Grande do Sul pelas enchentes. Então vou dar um exemplo, os clubes sociais, né? Os clubes sociais foram impactados abruptamente e severamente com a pandemia, porque as pessoas não puderam se aglomerar, não é? E agora, em função das enchentes também. O material que tiveram. Então, é imprescindível que o governo olhe com carinho aí para vários setores da economia, quem sabe para instituir um refis, quem sabe nos moldes daquele que aconteceu no ano de 2000. Isso é tão importante, vamos colocar de novo embaixo aí no vídeo de vocês, o telefone para esse contato, porque nós todos torcemos, evidentemente, para que nós possamos, muito mais rapidamente do que o possível, restaurar e restabelecer as normalidades aqui na economia do Rio Grande do Sul, nesta reconstrução que o Estado está fazendo. Giovanni, obrigado pela tua presença. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.